Vamos começar pelas elétricas? Pode ser. Tá, vamos começar pelas elétricas. Então, como vocês perceberam, a gente manteve a Lupar e estamos introduzindo aí a Transmissão Paulista e a Eletrobras. A Lupar, velha conhecida, bem, por que caiu, né? Não caiu tanto no final do dia, acho que ela defendeu bem o case, mas é uma empresa primeiro que eu ainda acho que ela negocia a múltiplos, não, perdão, a uma taxa interna de retorno muito atraente. A gente está falando aí de algo na casa dos 12% em termos reais. Então, para fins de comparação, uma NTN entrega 6,5% em termos reais atualmente. É um case que, bem, que eu já contei a tese aqui tantas vezes, mas assim, case de execução e etc. Mas já tentando fazer o cross-selling aí para o case da Transmissão Paulista, acho que a grande novidade, que eu acho que eu nunca mencionei aqui antes, é que, como alguns já sabem, no meio do ano vai ter um leilão de transmissão bem grande, mais de 15 bi. E eu acho que vai ser um leilão numa pegada, talvez, vamos ver, onde os fracos não têm vez, né? Com toda essa questão de credit crunch, incertezas, oscilação nas commodities metálicas e coisas assim, pode ser que afaste aqueles players que são mais... eu vou usar uma expressão que talvez não seja das melhores, mas assim, aventureiros, né? Uma construtora, um private equity, essa galera que vai estar com um pouco de calça curta, o que favorece muito os players que são puro sangue do setor, porque eles não têm opção de investir em outras coisas. Então, Taesa, Transmissão Paulista, Lupar, Eletrobras, Engie e outros cases. Então, eles devem estar com certeza de olho. Então, assim, tendo em vista o tamanho do leilão, pode ser um gatilho muito positivo para as empresas à medida que eles adquiram novos lotes a condições muito interessantes. Então, a Lupar, acho que eu não vou falar muito, já falei bastante, todo mundo já conhece. Vamos falar da novidade. Transmissão Paulista é uma empresa que, antes da gente colocar... imagino que a maioria também já conheça. Eu também observo a empresa negociando a 11%, 12% de TI real. Tendo em vista o cenário, ter transmissora dentro do portfólio é muito bem-vindo. Mas independente disso, o que aconteceu com a Transmissão Paulista ano passado, né? Houve o reperfilamento de uma indenização que ela recebe, chamada RBSE, que por questões aí de guerra na Ucrânia e coisas assim, o governo à época preferiu reperfilar esse recebimento. Então, já para 2023, o ano que a gente está passando, muito daquilo que não foi recebido no ano passado vai ser recebido nesse ano. Então, o fluxo ele vai ser mais sólido, né? Então, assim, pode ser que a empresa volte a pagar dividendos, a depender, claro, do apetite para ou dividendos ou investir em novos projetos. Então, assim, ela chegou... E também a gente conseguiu ter quando a gente fez o update das empresas, a gente viu que ela começou a dar um disclosure maior relacionado a reforços e melhorias, que é um tipo de investimento que ela faz, que a ANEEL assegura eu vou falar de maneira super simples, renovar a área de concessão de linhas de transmissão, principalmente do estado de São Paulo, que é uma área que tem muito equipamento velho e coisas assim. Então, é como se ela colocasse um investimento aqui dentro do estado de São Paulo e recebesse uma receita por isso. Então, é como se ela pudesse crescer organicamente a sua estrutura sem a necessidade de ir para um leilão. Então, isso é um diferencial competitivo muito relevante. E antes não existia tanto disclosure em relação a esses números, e agora a gente tem bastante, né? Eles dão exatamente ali o pipeline de investimentos, então a gente consegue colocar isso no modelo e consegue ver com muito mais clareza o potencial de geração de valor de longo prazo. E Transmissão Paulista, acho que é uma velha conhecida dos investidores, case bom, redondinho, mas eu acho que ali na casa dos R$21, de fato, acho que andou muito amassado. Então a gente colocou a Transmissão Paulista e a Eletrobras. O que aconteceu com a Eletrobras? Ela caiu bastante, né? Acho que todo mundo sabe disso. Quem colocou o FGTS ali, infelizmente, não está ganhando dinheiro. Mas por que ela caiu? Foi por causa do governo? Não foi. Foi porque ela é um case muito exposto à geração, choveu demais e a demanda por energia está fraca. Então, isso derreteu os preços de longo prazo. E para quem lê o meu relatório relacionado à privatização da empresa, vai perceber que ela tem uma grande quantidade de descontratação, que na época da privatização se imaginava ser um preço, e à medida que São Pedro ajudou, jogou bastante chuva, esse preço ele mudou. Ele, infelizmente, ficou menos atraente, né, para quem gera energia. Então, e depois disso você teve todo esse fluxo de notícias negativas relacionadas à restatização e coisas assim. O resultado disso é que a empresa negocia. Se a gente considerar um preço de energia de longo prazo, a empresa está negociando com uma tira implícita de acima de 14%. Se a gente considerar o preço de energia normalizado ali, porque se era utilizado antes, né, 150, 160 reais, a gente está falando de quase 18, então existe aí uma grande discussão entre os analistas
sobre qual a TIR seria de acordo com a sua premissa de preço, mas mesmo você considerando o pior preço possível, a gente está falando de uma TIR ridiculamente alta. E TIR é uma coisa meio chata, depende da sua progressão de longo prazo, etc. Existe uma maneira mais fácil de se avaliar, que são os múltiplos que ninguém usa para avaliar uma concessionária, uma empresa de infra, mas vamos deixar tudo simples. A empresa está negociando 60% do patrimônio. Tá? Acho muito barato, acho muito largado as traças. A gestão já começou a entregar resultados, já teve o layoff aí o programa de demissão voluntária, já tem uma economia de custos aí para o próximo ano de mais de 1 bi de EBITDA, isso já vai ser apropriado para a empresa, e de toda a agenda positiva que a empresa vai passar. Esse foi o último trimestre, foi o segundo trimestre com a gestão do Wilson, que é um craque do setor. Ele anunciou finalmente a sua equipe, né, que vai atuar ali junto com ele. Então, assim, eu acho que é um case razoavelmente defensivo, e que tem muita upside a ser entregue. Se você pensar ali, às vezes no horizonte um pouco mais de 6 meses, 1 ano, se a gente considerar o mato alto que vai ser cortado ali. Então vamos falar de Prio? Pode ser? Manda bala. Vamos lá, Prio, a gente aumentou, né, a participação, não foi isso, Nichil? Sim. O que acontece? Por que Prio caiu muito? Né? Acho que, primeiro, você teve essa notícia relacionada à taxação de óleo cru, né, voltada à exportação, e a Prio exporta toda a sua produção, então isso bateu na cabeça da Prio pelos próximos 4 meses. Tá? Essa taxação. Pelos próximos 4 meses, eu acho que, sinceramente, isso não vai afetar ou em zero ou quase zero a empresa. Isso jogou o preço para baixo. Aí depois disso você ainda teve notícia relacionada a Petrobras não querendo seguir com desinvestimento e teve mais algum tema, depois eu me lembro. Mas o ponto assim, o próprio preço do petróleo deu uma cedida, né? Então o que aconteceu desde então? Eu acho que o preço a OPEP, né, agiu, né, cortou a produção, o preço do petróleo voltou. Em relação aos investimentos da Petrobras, a Prio já está com a Albacora debaixo do braço, então ela não corre o risco que a 3R corre, ou a Recôncavo, e também essa taxação, a gente está achando que não vai ser prolongada. E notícia de hoje, de manhã, eles publicaram a nova recertificação de reservas da empresa, a gente já publicou um relatório, e, cara, foi um 7-1 no sentido positivo da palavra. Os caras deram um show, aumentaram reservas produtivas, aumentaram a curva de produção, melhoraram o perfil de risco do portfólio, a qualidade do portfólio aumentou muito, né, das reservas, e também eles essencialmente vão precisar de menos dinheiro para produzir mais petróleo. Então foi algo excepcional. Eu acho que o papel vai começar a andar mais, com mais ênfase, com mais força, à medida que sair essa nuvem negra relacionada à taxação. Porque, como o ministro da Fazenda já falou que precisa de 150 bilhões, será que eles vão estender essa taxação? Pode ser, tomara que não, mas pode ser. Então eu acho que fica aí essa indecisão. A minha opinião é que, supondo que finde, né, essa MP, porque ela tem uma duração de 4 meses, se eu não me engano, eu acho que ela vai ser caducada, e ela caducando, muito possivelmente, eu acho que o papel vai começar a andar. A gente já fez algumas contas preliminares, então a gente está falando aí de um EV/EBITDA para 2023, cara, de 3 vezes EV/EBITDA, 3 ponto alguma coisa. Entendeu? A própria Petrobras negocia mais ou menos nesse patamar. Sendo que a Petrobras eu acho que não tem um futuro tão promissor, pelo menos não no curto prazo. Então, assim, eu acho que está bem amassado, tá? A gente, muito possivelmente, amanhã a gente vai publicar o relatório com o update dos valuations, mas mesmo utilizando os números antecessores que a gente tinha, tem muito upside aí, e vai ter muito mais à medida que a gente vê essa questão colocar os novos números, né, da certificação de reservas que saiu hoje de manhã. Então, é um case que eu tô bem confiante, eu acho que é o atacante, eu não sei, pelo menos das empresas que eu peso aqui. Oi? Com maior peso na carteira. Eu acho que é um case assim, que eu achei bem interessante. Já tem uma capacidade de execução muito comprovada. Então... A Prio, que foi uma das grandes campeãs da carteira o ano passado, né? Esse ano caiu mais, então foi detrator aí nesse período de 3 meses, mas por razões ali do aumento de imposto que a gente não conseguia prever. Aí teve o desinvestimento da Petrobras, que não afeta ela, mas derrubou todo o setor. Enfim. Enfim, teve ali e a curva do petróleo, que já foi, em teoria, resolvida pela OPEP. Então... Mas que derrubou uma parte ali Também. Então, assim, do trimestre. pelo menos para 2023, eu tô bem confiante no case.